Eu me lembro da minha superiora no mosteiro, que é uma das pessoas mais extraordinárias que eu já conheci. O nome dela, Aoyama Shundo. Capaz de ter algum livro dela aí que ela me pediu que traduzisse. Um deles belíssimo que chama Para uma Pessoa Bonita. Ela escrevia para os jornais no Japão, como eu fiz quando cheguei aqui no Brasil, porque eu fui jornalista. E assim como a Folha de São Paulo juntou 2 livrinhos meus, Viva Zen e Sempre Zen, juntaram lá os escritos dela para o jornal, que se chama Para uma Pessoa Bonita. Ela sempre foi no nosso mosteiro a primeira a acordar e a última a dormir. Atendia todo mundo que quisesse falar com ela. Quantas vezes eu fui lá para ela reclamar da vida, do mundo, das outras monjas, a gente reclama, e ela dizia para mim, é você. Eu falei, como? Essa senhora japonesa não está me entendendo. E ela disse assim, é você que tem que mudar, não é a outra. Levei 8 anos para entender isso. Sou devagar, não sou? 8 anos. Ela me dizia isso todas as vezes que eu reclamava de qualquer coisa para ela. Você muda. E eu não entendia que é verdade. Quando nós mudamos, o nosso olhar para a realidade muda, a realidade muda. Sabe aquela pessoa que você não gosta? Sabe aquela que é difícil, quando você vai trabalhar, você, ih, aquele está aí, não quero, nem vou falar, vou virar. Quando você começar a gostar dessa pessoa, é difícil, eu sei. O branquinho do olho é bonitinho. Deve ter tido alguma dificuldade na vida para se manifestar dessa forma. Então você não criar inimigos. A vida não tem inimigos. Cada pessoa que nós encontramos é um ser iluminado, disfarçado, a nos mostrar o caminho. Quando você começa a perceber isto, às vezes tem uma pessoa que não é muito agradável, né? Então você sabe que em vez de ir para lá, eu vou para lá. Me mostrou o caminho, por ali não. A Oyama Roshi, ela dava a aula da cerimônia do chá. É um chazinho que você bate assim com uma esponjinha, né? Uma coisinha de bambu. E ela disse que entre as alunas dela, tinha uma que elas chamavam a sinistra. Sabe aquela pessoa que entra na sala, está todo mundo alegre, contente, é aquele personagem que entra na sala e já fica todo mundo assim, triste, parado. E o que ela dizia? Eu espero não ser como ela. Eu não posso mudá-la. Quer dizer, que sofrimentos, que tristeza carrega esse ser humano. Mas que eu seja uma pessoa, e ela dizia isso, que ao entrar na sala as pessoas se alegrem. Eu não quero que elas fiquem tristes com a minha presença. Mas para isso ela tem um coração alegre. O meu professor, eu perguntava a ele, quando ele vinha para o nosso mosteiro, monges entre si têm os seus pequenos atritos, irmãos. Vocês têm irmãos? Conhecem a convivência na irmandade? A doçura do tratamento dos irmãos? As poucas exigências que um tem para o outro? Mas o dia que o meu professor vinha, ele vinha de tempos em tempos para liderar um retiro. No dia que ele vinha, já no dia anterior nós começamos a virar santas. Era uma coisa mágica. E um dia eu perguntei para ele, o que o senhor faz? Porque só de pensar que o senhor vem para cá, a gente fica boazinha. Ele disse assim, é o seu coração. Se você gosta das pessoas, se você trata bem as pessoas, elas vão gostar de você. E elas vão tratar você bem. É lei de causa e efeito. Se você é grosseiro, se você é rude, se você entra num táxi e já fica brigando com o taxista, ele vai brigar com você. Mas se você o respeita, se você tenta entender este ser humano, que às vezes não tem ar-condicionado no carro dele, que ele é pobre, ele não está pegando muito cliente, ele está tendo dificuldade, o Uber está atrapalhando ele, não é? Então você não fica bravo com ele, fecha o vidro, abre o ar, ele fala, não tem ar. E aí você fica bravo, não fica bravo com as pessoas, nem com a vida, nem com o mundo. Quando você vê uma pessoa que está muito irritada, você fala, será que eu faço isso? Será que eu já fiz isso com alguém? Será que eu posso me observar para eu não fazer isto? E eu vou terminar contando a história do YouTube. Eu gosto sempre de contar por que eu estou no YouTube.
por causa do meu bisneto. Eu tenho um bisneto chamado Mahal. Maha da Índia, Maha Prajna Paramita, né? Maha grande. E O, que eu pus porque ele é menino, eu falei para eles, põe um ozinho no final, né? O também em japonês pode dizer grande. Esse menino nasceu no meu templo. A minha neta quis ter o bebê em casa. Ela e o marido são muito de acordo com a natureza e com a vida. Vamos comer produtos naturais, quanto mais simples, melhor. E vamos ter o bebê em casa. Me fizeram um processo educacional, passaram vários vídeos para eu me conformar com a novidade. E o bebê nasceu em casa. E eles passaram um mês comigo. O quarto era um ninho de silêncio, de ternura, de falar baixinho, a luzinha baixa. E o marido, que é o André da Mova, ele começou a descer e ouviu algumas palestras minhas, essas que eu faço agora em público, que eram feitas no templo. No templo eu fico mais dentro dos ensinamentos de Buda, mais específicos, né? Como aqui vem pessoas de muitas religiões diferentes, e eu não vim aqui para influenciá-los e dizer sejam budistas, eu dou apenas algumas pinceladas nos ensinamentos. Ele ouviu os ensinamentos e disse assim, eu posso gravar? Foi, pode. Pode pôr no YouTube? Eu ponha. Agora, eles são muito hábeis. Eles têm uma empresa que chama Mova Filmes, que já existia muito antes de eu existir na vida deles, que faziam vários clippings, trabalham com questões sociais, questões de educação nas comunidades mais carentes. Eles têm uma questão social e ambiental muito interessante. Ele ouviu minhas palestras e gostou e pôs no YouTube. Só que eles fizeram melhor do que essa, vocês estão percebendo, vocês já viram no YouTube, né? Não é melhor? É mais curtinho, tem musiquinha, às vezes está branco e preto, né? Está bem bonitinho, né? Eles pinçam e com isto começou a ter grande divulgação. Mas dessa grande divulgação, o que eu tenho percebido que para mim é importante, se nós estamos falando de depressão, se nós estamos falando de dificuldades e de sofrimentos, é que eu tenho encontrado pessoas que chegam a mim e dizem assim, monja, eu ouvi o seu vídeo e por isso eu não me matei. Eu não ouvi isso uma vez, mas 2, 3, 4. Eu queria me matar, eu queria acabar com a minha vida. O mês passado foi o mês do não suicídio. Nós sabemos que tem aumentado muito o número de suicídios entre jovens. Na faculdade de medicina, aumentou muito o número de suicídios entre jovens estudantes. Nós temos que olhar para isso. E a pessoa que vai se suicidar, não dá a impressão que vai se suicidar. A Fátima Bernardes, ela apresentou no programa dela fotografias de pessoas que se suicidaram muito alegres nas fotos. Eu tenho um jovem que a mãe veio me trazê-lo para eu fazer o seu velório, o seu enterro. Ele tinha 25 anos. Era primeiro aluno de uma faculdade muito difícil de entrar. Era um homem de 1,80 m de altura. Era um lutador de uma arte marcial, do qual ele era a faixa mais alta. E, de repente, um dia, ele deu um tiro na cabeça. A família nunca pressentiu que ele tivesse qualquer dor, qualquer dificuldade, porque ele era o modelo do ser perfeito. E como é que nós atendemos a este modelo de ser perfeito se nós não somos perfeitos? Como é que nós podemos perceber quando alguém não está bem e conversar com essa pessoa e trazê-la para perto de nós e fazê-la perceber a impermanência, que não há nada fixo nem nada permanente, que o sofrimento, a dor, a dificuldade existe, mas ela também passa. Como diz no pescocinho do Neymar, tudo passa. É verdade, gente, vocês ficam rindo. É um pensamento filosófico profundo. É ensinamento de Buda. Não há nada fixo nem nada permanente, tudo passa. Mas se a gente realmente percebe a impermanência, você não precisa se matar, porque vai morrer mesmo. É garantidíssimo, a morte é garantida. Então não precisa apressar o barco, vai chegar lá. E na hora que chegar, que a gente possa ter uma boa morte. Não é legal ter boa morte? É uma morte que não tem arrependimentos. Eu fiz o meu melhor.
Eu procurei excelência no que eu fazia. Eu não fiz mais ou menos. Eu não deixei para depois nem para amanhã, porque a minha vida é hoje, aqui agora. E eu faço o meu melhor. E o lugar que eu estou é o melhor lugar do mundo, porque eu faço dele o melhor lugar, porque eu estou presente. Seja a empresa que eu trabalho, seja a família na qual eu estou envolvido, seja o bairro em que eu estou. Olha, quantas vezes eu varri as ruas do bairro da Liberdade quando eu estava lá. Limpei bueiros no bairro da Liberdade. Nós criamos uma condição, os lojistas, as pessoas que têm templos lá, nós nos reunimos, dizemos como é que nós melhoramos esse bairro. E não dizer o bairro não presta, está ruim. O Rio Tietê é a mesma coisa. Em vez da gente olhar para o Rio Tietê, para o Rio Pinheiros, e que ai que fede, que é ruim, o que eu faço para que fique melhor? Como é que eu cato papéis na rua dessas pessoas que não prestam atenção e que jogam bala, que jogam restos de garrafa na rua, latinhas? Como é que eu tiro, impeço que esse lixo entre nos bueiros e que vá chegar até os nossos rios? Como é que eu falo com empresas que estão jogando produtos químicos? Que campanhas nós podemos fazer para que haja mudança? Mas nós não podemos ficar em casa apontando o dedo, aquele está errado, aquele não presta, o governo não dá conta de tudo mesmo. Cabe a nós tomarmos atitudes, procurar grupos, procurar movimentos, nos inserirmos nisto, para que hajam mudanças que vão melhorar para todos nós. E começa com você, na sua casa. Não põe colher de café com açúcar em cima da mesa. Ai, isso me incomoda tanto. A pessoa mexeu. Não é? A pessoa mexeu no cafezinho, pegou e pôs a colher. Mas como? Põe na mesa? Põe no pires, no prato, né? Aí deixa lá, tudo melado. Depois vem formiga, não sei porquê. Agora, você sabe o que a gente põe para formiga? Eu tenho um remédio maravilhoso que eu aprendi. Vinagre. Vinagre de álcool, né? Você pega um pouquinho de vinagre de álcool, passa num pano, não é para matar a formiga. A única coisa que esse senhor francês escreveu na Folha de São Paulo sobre os monges e os budistas é isso: a gente não gosta de matar nem mesmo uma formiguinha. A gente não mata a formiga. Não mata. A formiga na pia, a gente faz assim, assopra. E se puder, a gente pega um paninho com um pouquinho de vinagre, não em cima da formiga, você assoprou a formiga, e aí você passa na pia e a formiga não virá mais para a sua pia. Ela não gosta de vinagre. Então tem meios expedientes. Outra coisa que não gostam é canela. Canela é bom, diz que tira mal olhado, que tira isso e aquilo. É uma maravilha, você põe canela. As pessoas às vezes chegam no meu templo ali na copa, eles acham que está sujo, né? Ai, caiu o pozinho aqui, né? Canela. Você põe canela assim na janelinha, as formigas não entram. E canela é gostoso, cheiroso, né? Então tem meios expedientes da gente impedir insetos que não são benéficos, que não nos prejudiquem, sem eu ter que ficar dedetizando, sem eu ter que ficar produtos poluentes que vão fazer mal para mim, para minha filha, para minha neta, para o meu bisneto. Se eu quero um mundo mais puro, eu vou pôr menos veneno no mundo. Então, assim como eu não ponho venenos no mundo para matar bichinhos e para isso, para aquilo, eu não ponho venenos da minha ganância, da minha raiva e da minha ignorância nesse mundo. Eu percebo que a ganância existe em mim e quando eu fico querendo acumular coisas, eu vou começar a trabalhar com doação. Vamos partilhar. Vamos dar aquilo que eu não preciso, aliás, que eu posso até achar que preciso, mas que tem alguém que precisa mais do que eu. Isso é ganância. Compartilhe, dê, não fique segurando. Raiva. Como é que você trabalha com a raiva para transformar em compaixão? Alguma coisa que te irrita muito, uma pessoa, uma atitude, e você tentar entender isto. Sua Santidade, o Dalai Lama, ele fala uma coisa que eu gosto muito, que a raiva não é visceral. É alguma coisa que é treinada pela sua mente. Porque na hora que você vê um ser humano fazendo uma malvadeza, quer seja para uma criança, para um homem, para uma mulher, para um bichinho, você não tem pena dessa pessoa, tem? Você tem pena do bichinho, você tem pena da vítima. Começar a ter pena do vitimador. Porque o vitimador definitivamente não é uma pessoa que está bem.
tem algum problema, precisa ser cuidado, precisa ser sarado, precisa ser tratado. Não significa, coitadinho, não. Ele tem um problema, eu não tenho ódio, não quero matá-lo porque não vai adiantar, mas tem um desarranjo que pode talvez ser reequilibrado. Essa é a diferença. Você transforma a raiva em compaixão. Compaixão não é passar a mão na cabeça bonzinho não, né? Se uma criança vai pôr a mão numa tomada, você não põe o dedo na tomada, filhinho. Choque, né? Você vai dar um grito, não põe a mão aí, para! Né? Isso é compaixão. Então, compaixão tem várias faces. Não é só falar mansinho, bonitinho, que é falso, né? É ser verdadeiro, assertivo e adequado à circunstância. Ganância, raiva e ignorância. Ignorância é a chefona dessa quadrilha, né? Então, o que a gente faz com a ignorância? Transforma em sabedoria. A sabedoria, Buda significa o sábio, aquele que acordou, que despertou. É uma condição da nossa mente humana, mas ela é feita de sinapses neurais. Nós temos que estimular as sinapses Buda. Temos que estimular as sinapses de compreensão da realidade. Não de ignorância, mas de percepção clara do que é e como pode ser. E como que nós atuamos para que fique cada vez melhor. E eu espero que vocês todos possam fazer esse compromisso de como fazer com que a vida fique cada vez mais agradável para o maior número de pessoas. É nossa responsabilidade, é nosso direito e dever de nascença. Vamos usar esse supercomputador maravilhoso chamado cérebro humano. Vamos usar no máximo das suas potencialidades. Vamos dar oportunidade à mente a meditar, a praticar zazen, a observar em profundidade, não só a superfície das coisas, mas observar profundo, um observar de longo alcance, um observar de compaixão, para que nós possamos atuar com sabedoria, para que o maior número de pessoas acorde, desperte, e a gente possa ter uma cultura de não violência, uma cultura de respeito, uma cultura de acolhida. Agradeço a cada um de vocês que se deslocaram hoje até aqui. Eu sei que às vezes não é muito fácil chegar, mas eu acho que a gente tem um metrô aqui perto, a Rebouças está cheio de ônibus e a gente tem um estacionamento maravilhoso aqui também. Eu espero que a gente possa ter outros encontros aqui nesse centro de convenções e que vocês tenham uma noite iluminada. Que os ensinamentos, os poucos ensinamentos que eu dei. Uma vez Buda deu ensinamento, estavam todos os discípulos lá, ele pegou um punhadinho de folhas e disse assim: você acha que isso aqui é muito? São muitas folhas frente à imensidão dessa mata, dessa floresta? E eles falaram: não, é só um pouquinho. E ele disse assim: pois é, isso é o quanto eu estou ensinando vocês. Porque os ensinamentos estão em toda parte, se a gente for capaz de abrir o nosso canal de percepção, abrir as conexões e perceber que tudo e que cada pessoa pode estar nos mostrando o caminho, um caminho que seja de clareza, de lucidez, de adequação e de bem, de fazer sempre o bem para o maior número de seres. Muito obrigada pela sua presença. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado. Todos os Budas através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Que a sabedoria perfeita e completa esteja sempre presente na vida de cada um de vocês, de todos nós que estamos aqui.